Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Obrigado por você estar fazendo o canal crescer. E eu fico muito feliz, né, de estar podendo colocar algumas questões para reflexão, né? Aqui ninguém quer dar a receita e a fórmula da verdade. A verdade hoje é o tema do nosso programa, a verdadeira verdade sobre a verdade. Mas enquanto a gente não parte para as reflexões, ou para o convite às reflexões, eu peço para você fazer aquele protocolo todo, né, meu amigo? Para não deixar para o final, para dar o joinha, para clicar, mandar fluidos positivos, fazer um uhul, fazer qualquer coisa, né? Um saravá, um salamaleque, um olê, olê, olá e vamos embora, tá bom? Bom, gente, vocês escutaram ultimamente, né, nos últimos meses, uma frase bíblica, né? De João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase, gente, ela tem sido dita, né, muito firmemente pelo nosso atual presidente. Isso foi um mantra durante a campanha dele, né? E o engraçado é o seguinte, eu fui pesquisar essa frase e a gente não encontra na interpretação dessa frase bíblica uma unanimidade, até porque ela está ali num contexto bíblico onde existem frases anteriores e frases posteriores. E como a interpretação é livre, cada um interpreta como quiser, né? Interpretação é um negócio danado, que mexe muito com a verdade sobre a verdade. Bom, uma vez, gente, eu escutei uma frase de Fernando Pessoa, que também está numa música, né? Que dizia o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso. Puxa, eu sempre ficava encucado com essa frase, né? O que Fernando Pessoa queria dizer com essa frase? Quando eu comecei a dar aula, eu sempre fazia esse questionamento para alunos meus, né? O que Fernando Pessoa quis dizer com isso? Que navegar é preciso, viver não é preciso. Gente, as interpretações numa turma com 40 alunos eram diferentes para os 40 alunos, né? Cada um tinha uma interpretação diferente sobre essa questão. Conversando com um professor amigo meu, que era especialista em Fernando Pessoa, ele falou assim: olha, o problema é que as pessoas estão confundindo verbo, substantivo e por aí vai. Quando Fernando Pessoa diz que navegar é preciso, ele usou o vocábulo preciso no sentido de exatidão, né? Então navegar é uma arte de exatidão. Já viver não é uma arte, não é uma ciência de exatidão. Claro que se você usar essa frase de Fernando Pessoa, interpretar que navegar é preciso, preciso de precisar, né, de necessitar, é óbvio que a interpretação vai ser totalmente diferente. Estamos falando em literatura. Quem sou eu para tentar fazer uma interpretação bíblica, né? Respeito todas elas. Mas o presidente atual da República, ele utilizou esse vocábulo como mantra. Isso para uma pessoa simples pode transparecer a seguinte ideia: ora, se eu conhecer a verdade sobre os fatos, né, eu vou estar muito mais bem informado, eu vou estar livre, eu não tenho do que temer, né? Bom, mas vamos ver agora se isso tem alguma aplicação prática com uma questão laica, que é a questão governamental, que ela não deve ser tocada com bases em fundamentos religiosos, né? Todos nós temos direito de ter as religiões que nós quisermos, inclusive de não ter religião nenhuma. E todos nós temos o dever de respeitar todas as pessoas pelas suas crenças ou pelas suas crenças em não crenças. Bom, e a verdade, onde é que fica essa história? Bom, o presidente está dizendo que se a gente conhecer a verdade, a gente vai ficar livre. O problema, gente, é quem é que consegue encontrar a verdade. Mesmo entre os religiosos, a verdade é uma abstração. Você nunca alcança a verdade, porque a verdade ela está sempre sendo buscada por todos nós. Há aqueles que pensam que, inclusive, se você encontra a verdade finalmente, você acaba não ficando liberto, você fica escravizado. Porque a verdade ela vai te cercear para você sair daquela amarra dessa verdade criada, essa verdade constituída. E na ciência, gente, como é que é essa questão da verdade? Na ciência é uma coisa muito interessante, porque a ciência, ela por própria sabedoria, ela entende que as verdades são transitórias. As verdades sempre deixam abertas as portas para a descoberta de uma verdade que vai desmentir a verdade anterior. A verdade está em permanente mutação.
Do ponto de vista histórico, o que é verdade hoje pode não ser amanhã. Do ponto de vista matemático, aritmético, físico, quântico, todas as verdades elas são muito mais próximas de uma exatidão, é mais difícil contestar. Mas existem leis de relatividade, e aí nós estamos falando de um outro ambiente, né, que acabam colocando em xeque até as verdades consideradas como verdades absolutas. E na política, existe uma verdade? O que é verdade? A verdade, gente, ela está muito ligada ao olhar do observador. Durante muito tempo, num período histórico, se acreditava que a Terra era o centro do universo, que as coisas giravam em volta da Terra. Passou-se muitos séculos, para chegar à conclusão que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário. Então, aquelas verdades anteriores, elas foram colocadas em xeques e desmentidas por verdades novas no campo da ciência. Embora muitas verdades já tenham sido reveladas, existem pessoas que questionam de uma tal maneira essas verdades reveladas que querem voltar à pré-verdade, não é à toa que a gente tem movimentos hoje terraplanistas, Existem pessoas que ficam difundindo essas teses. E quando a gente chega na ciência política, aí o negócio fica mais complicado, gente. Porque muitos dos fatos históricos que ocorreram são interpretados também sobre a ótica do observador. O observador, se ele tem uma tendência a crer em determinada questão, ele vai usar aquele fato para reforçar a sua crença sobre aquela verdade. Você pode ter um único fato e ter dois observadores que tenham visões antagônicas sobre o mesmo fato. Por isso que Aristóteles dizia, eu até fui reler aqui meu Ari das Antigas, Aristóteles, esse livro aqui é um livro muito legal de Ottfried Hoff, Ele dizia o seguinte, que a verdade é uma areia movediça, Na verdade, a verdade não existe. O que existe é a verdade sobre o discurso. O discurso só é verdadeiro quando essa verdade ela é conflitada, ela é juntada, ela é unida, é comparada ao fato. O fato mais a verdade pode fazer com que o que você está dizendo, o teu discurso, seja considerado mais verdadeiro. Bom, gente, e na política como é que vai ser? Na política é o seguinte, nós estamos meio perdidos, porque o governo atual ele está pautando um pilar filosófico desse governo em se pautar pela verdade. Mas a verdade desse pessoal que está no governo hoje pode não ser a verdade ou a percepção da verdade da maioria do povo brasileiro. Pode, inclusive, não ser a percepção da verdade da humanidade. Pode não ser, inclusive, a percepção da verdade verdadeira, a percepção de fatos. Gente, esse papo está muito cabeça, mas, enfim, é apenas uma pílula para a gente refletir um pouco sobre esse tema, Eu acho que eu tenho esse dever de jogar essas questões aí, porque eu estudei minha vida toda em universidade pública, então é hora de tentar jogar para as pessoas que não tiveram essa chance, E até para você que teve essa chance, essas questões que são trabalhadas nas academias, mas que devem ser refletidas por qualquer pessoa do povo, tá bom? Eu fico por aqui hoje, um grande abraço e até logo, tchau!